Continente, nuvem azul e abismo, fim das nuvens. Unchi sentava-se no chão negro em frente ao mar de flores udumbara do submundo que brilhavam com lustrosa luz roxa. Em sua frente estava Eoer, cujo olhar se fitava em seu rosto enquanto escutava com atenção sua voz. Hoje, ele tinha levado presentes para Eoer. Eram cristais de gelo de formas estranhas que havia pego do palácio imortal da nuvem congelada. Esses cristais tinham se formado de profundo gelo concentrado e nunca derreteriam. Além do mais, neste abismo frio e melancólico, seria ainda menos provável que derretessem. A forma de cada cristal de gelo era diferente, e todos eles eram ainda mais translúcidos e cintilantes que cristais normais. Isso era especialmente válido sob a luz roxa das flores udumbara do submundo, e cintilavam com um brilho incomparavelmente belo. Unchi podia ver que Oer realmente gostava desses cristais de gelo. Oer, disse Unchi suavemente enquanto olhava para ela, eu já decidi que retornarei ao reino dos deuses amanhã, então não sei quando serei capaz de vir visitá-la de novo. Suas palavras fizeram os olhos coloridos de Oer se contraírem enquanto ela estendia uma mão ansiosamente. Um leve sorriso apareceu no rosto de Yunchi enquanto dizia: entretanto, você não precisa se preocupar, eu voltarei assim que puder, e posso até ser capaz de voltar depois de apenas alguns dias. Quando eu voltar, imediatamente virei te visitar, tá bom? Oer, ela não suportava ter que se separar dele e também estava preocupada com ele. Está preocupada comigo, não é? O olhar de Yunchi ficou gentil enquanto ele dizia: não se preocupe, é precisamente por eu ter morrido uma vez no reino dos deuses que agora valorizo enormemente a vida que tenho agora. Além do mais, minha viagem para o reino dos deuses dessa vez pode apresentar uma oportunidade extremamente boa para mim. Quando ele falou essas palavras, uma luz estranha lampejou pelos seus olhos. Toda vez que ele visitava Eoer, falaria bastante e contaria a ela muitas coisas sobre si. Isso incluía coisas que não podia dizer na frente da pequena Imperatriz Demônio e das outras. Porque dessa vez, eu posso acabar virando o salvador do mundo, disse Yunchi com uma risada alegre. Se isso realmente acontecer, eu provavelmente não terei que me preocupar com perigo algum no futuro, porque quem quer que se atreva a me ofender definitivamente fará o mundo inteiro de inimigo. Ele não estava dizendo essas coisas só de brincadeira. É claro, essa é a melhor das coisas que posso esperar. O que exatamente pode rachar a parede do caos primal? O que há além? Porque apenas o meu poder pode resolver essa crise. Eu, na verdade, estou completamente perdido quanto às respostas para essas questões. Além disso, também é possível que meu atual poder esteja longe de chegar ao nível necessário para resolver essa crise. Puxa, todas essas coisas são incertezas. Entretanto, a situação nesta estrela polar azul está piorando com cada dia que se passa. Então também não tenho escolha senão tomar essa decisão. E levantou sua cabeça e disse: desde o ano em que obtive o legado do deus herege, minha vida passou por mudanças drásticas. Passei de um aleijado que todos desprezavam a ter tudo o que tenho agora no curto período de uma década e meia. Já que obtive tantas coisas por causa disso, seja meu dever ou minha responsabilidade, já está na hora de cumprir. A expressão no rosto de Yunchi mudou enquanto falava em uma voz extremamente solene. Mas se eu descobrir naquela hora que precisarei oferecer minha vida para completar tudo, irei imediatamente me escafeder de lá. Atualmente, eu tenho um pai, uma mãe, esposas, uma filha e tenho a Eoer também, então nada é mais importante que a minha própria vida. Yunchi falou com uma resolução férrea. Oer fitou e pareceu que a preocupação em seus olhos coloridos havia sido reduzida por certo grau. Falando no deus herege, eu sou herdeiro do poder dele e você, Eoer, me deu a semente das trevas todos aqueles anos atrás. Aquela semente era um dos núcleos do poder do deus herege, e também deveria ser seu maior segredo. Mesmo eu não sabendo por que estaria com você neste lugar, pode ser dito que nós dois compartilhamos um profundo destino com ele e também é esse destino que nos conecta. Ele estendeu um dedo para gentilmente tocar o lugar onde estava o rosto de Eoer e falou: então se eu puder cumprir qualquer que seja esse dever, então Eoer será uma das contribuidoras-chave para essa conquista. E nessa hora, eu virei para contar tudo para Eoer, ok? Oer assentiu com sua cabeça, as ondulações coloridas em seus olhos expressando sua grande alegria. E Mene, Yunchi se levantou e disse: está na hora de eu retornar. Ainda não pensei sobre como irei dar essa mensagem para Kai, Ushin e para as outras. Definitivamente causarei muitas preocupações de novo. Oer, você precisa ser boazinha e me esperar pacientemente que eu venha te visitar de novo. Prometo que definitivamente lhe trarei um presente maravilhoso na próxima vez que voltar. Pode dizer isso. Ele se preparou para sair. Entretanto, a figura de Oer embaçou e flutuou na frente dele. Tristeza e relutância em vê-lo partir estavam refletidas naqueles estranhos e atraentes olhos de 4 cores, olhos que pareciam prestes a chorar. O coração de Yunchi imediatamente amoleceu enquanto parava de se mexer e dizia: tá bom, eu não vou sair ainda. Então que tal eu contar outro conto de fadas para Eoer, ok? E menine dessa vez, deixe-me te contar a história do anão preto de fuligem e as 7 princesinhas.
Quando deixei o abismo fim das nuvens, já era quase o alvorecer. Entretanto, Yunshi não retornou imediatamente ao reino do demônio ilusório. Ao invés disso, ele se pôs no ar acima do continente da nuvem azul enquanto todo o seu corpo relaxava, e ele rapidamente soltou profunda energia de cada parte de seu corpo, formando uma vasto vórtice dentro deste mundo fraco e frágil. Essa era a primeira vez que ele já havia soltado seus poderes de rei divino aos seus limites dentro da estrela polar azul. Uma camada de densa luz branca pálida cobriu seu corpo, e de longe parecia como se uma lua branca pálida houvesse aparecido no céu. Após abrir seus braços, a mais forte e profunda energia da luz que podia emanar no momento se espalhou e envolveu o continente da nuvem azul. Depois disso, ele foi ao continente do céu profundo e ao reino do demônio ilusório, e mais uma vez, a mais forte e profunda energia da luz que ele podia gerar foi espalhada sobre a terra. Ele era incapaz de prever quando seria capaz de retornar do reino dos deuses quando saísse nessa viagem. Assim, antes de partir, ele precisava fazer o seu melhor para garantir a segurança da estrela polar azul. Previamente, toda vez que ele realizava uma purificação, apenas usaria poder que nem mesmo equivaleria a 20% de seu verdadeiro poder. Entretanto, desta vez, ele não se importou mais sobre qualquer possível risco e soltou todo o seu poder. Além do mais, ele acreditava que mesmo dada a atual situação na estrela polar azul, quando usasse seu poder total, a profunda energia da luz que ele deixara para trás seria o bastante para garantir que não houvesse ataques de bestas ou humanos em larga escala por pelo menos um mês. Após fazer isso, era finalmente hora de partir. Quando anunciou sua decisão, o que recebeu foi um longo silêncio de todos presentes. Mesmo essa decisão de Yunshi sendo muito repentina, a pequena imperatriz demônio, Fenrir e as outras na realidade tinham uma premonição de que isso aconteceria já há muito tempo. Cher, tudo o que você está dizendo é verdade? Perguntou Yun Kingon, mesmo ele nunca tendo duvidado das palavras de Yunshi no passado. Yunshi assentiu sua cabeça com uma incomparável solenidade enquanto dizia: Eu sei que essas palavras soam incrivelmente ridículas, mas garanto que cada palavra que acabei de dizer é verdadeira. As coisas estranhas acontecendo no momento definitivamente não estão limitadas meramente à estrela polar azul. O escopo de seu efeito é muito maior do que podem imaginar. Falando honestamente, se não fosse por mim, a estrela polar azul há muito já teria se tornado em um purgatório. Porém, até eu estou começando a me sentir mais e mais impotente. Yunshi riu, com uma expressão relaxada em seu rosto enquanto dizia: Um ser divino me contou que o poder dentro do meu corpo pode resolver o problema que está na raiz de tudo o que vem acontecendo. A atual situação já ficou assim, então não importa se estou disposto a ir ou não, eu preciso. Mas não há necessidade de serem tão pessimistas. O reino dos deuses possui uma fundação de 1 milhão de anos e incontáveis potências residindo lá. Eles podem já ter encontrado a solução para lidar com isso e talvez nem mesmo precisem do meu poder. Apesar de ele dizer essas coisas, estava muito bem ciente que a possibilidade disso acontecer era extremamente pequena de fato. Talvez seria até melhor dizer que a possibilidade era inexistente. Do contrário, a garota Fênix de Gelo não teria sido capaz de dizer a ele com certeza tão absoluta que ele era a única esperança. Ao mesmo tempo, ela tinha dito que ele era a esperança, o que essa palavra representava era indubitavelmente uma possibilidade ao invés de uma certeza, e ao mesmo tempo, isso seria acompanhado por riscos que ele seria incapaz de prever ou antecipar. Papai, Mushin lançou-se contra ele enquanto o abraçava fortemente e dizia: Não, eu não quero que você vá. Você falou antes que era um lugar muito perigoso. Também falou que nunca mais chegaria perto de lá, você não pode voltar com a sua palavra. Yunshi havia de fato dito essas coisas, mas o Yunshi naquela época tinha pensado que permaneceria um aleijado para sempre. Yunshi se agachou enquanto se estendia para esfregar gentilmente a lágrima que pairava no canto de seus olhos e falou: Shiner, você quer que seu papai se torne um herói que salva o mundo. Sob o olhar de Yunshi, Mushin sacudiu sua cabeça de um modo incomparavelmente resoluto além disso. Ela respondeu: Eu não quero um herói que salva o mundo, eu só quero o papai. O coração de Yunshi foi profundamente tocado por essas palavras enquanto envolvia o rosto dela em suas mãos. Ele sorriu para ela antes de dizer: Shiner, você simplesmente tem muito pouca confiança no seu papai. Será que sua mãe, sua mestra e todas as suas tias não me disseram qual é a maior habilidade do seu papai? É a habilidade de enganar garotas? Falou Mushin fracamente enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. E, kkkkkkk, acertou miserável. @% é minha habilidade de fugir. 3 linhas negras correram por testa abaixo de Yunshi enquanto ele dizia: Seu papai corre muito rápido. Ele sabe como se disfarçar e sabe como se esconder. E ele também tem o palácio celestial da lua desvanecida. Mesmo em um lugar como o reino dos deuses, se eu quiser fugir, ninguém será capaz de me pegar. A última vez que algo aconteceu no reino dos deuses foi porque eu entrei em uma armadilha por escolha própria por uma razão importante. Eu prometo que uma coisa parecida absolutamente nunca mais
acontecerá. Dessa vez, não só eu retornarei muito rapidamente, também garanto que não perderei um único fio de cabelo na minha cabeça. Ele apertou o rosto de Yumshin gentilmente enquanto falava de um modo incomparavelmente sincero, porque eu não quero que Miyoshin perca seu pai tão jovem, e se sua mãe ficar zangada e se casar com outra pessoa, eu não vou ter sofrido uma perda enorme. Para MPH, mas que besteira, disse Shuyu-chan enquanto virava seu rosto para longe dele. Já que você já decidiu que vai, então pare de delongar, disse a pequena imperatriz demônio com uma expressão fria em seu rosto. Vi uma indireta pra mim aqui, batata, batata. Antes de Yunshi ter ido ao reino dos deuses pela primeira vez, a pequena imperatriz demônio opusera-se clamorosamente. Mas dessa vez, após ter sabido dos erros do passado, Yunshi tinha pensado que ela iria se opor resolutamente. Então ele nunca imaginara que ela nem mesmo expressaria uma única palavra de oposição. Isso foi porque da última vez em que ele saiu, fora por causa de seu próprio capricho egoísta. Mas dessa vez, era um dever e uma missão que dizia respeito à segurança do vasto universo. Entretanto, é melhor você gravar as palavras que acabou de dizer para Shinner em sua cabeça. Se encontrar qualquer perigo, precisa fugir com tudo o que tem. Você não tem permissão de ficar se exibindo. Você não tem permissão de bancar o encherido. Você não tem permissão de causar problemas. Você não tem permissão de sair semeando sua semente a torto e à direito. Quando cumprir o seu objetivo, deve retornar imediatamente. Você não tem permissão de perder um único fio de cabelo na sua cabeça. Sim, Yunchi assentiu imediatamente com sua cabeça enquanto dizia: eu prometo, eu prometo. Irmão maior Yun, você realmente vai sair imediatamente? Mas para onde irá retornar? Como exatamente você retornará em primeiro lugar? Perguntou Fencheir em uma voz preocupada. Yunchi estendeu uma mão e pegou uma pérola nevada feita de cristais de gelo. Essa é a pedra dimensional que a mestra palatinal Benjun me deu antes. Foi isso que ela usou para visitar esse lugar em segredo para observar o palácio imortal da nuvem congelada. Ela deu a última para mim, disse Yunchi. Se eu usar isso, serei capaz de perfurar o espaço diretamente e retornar ao reino da Canção de Neve. Dado seu atual cultivo, retornar ao reino dos deuses voando através do éter do espaço era algo que ele podia realizar muito facilmente, mas levaria tempo demais. Mesmo o palácio celestial da lua desvanecida sendo extremamente rápido, sua aura era enorme demais, e ele era único demais. Seria facilmente exposto. Mas dada sua experiência anterior, se ele usasse a pedra dimensional em sua mão, levaria apenas um pouco mais de 15 minutos para ele chegar ao reino da Canção de Neve. Então você deve ir, disse a pequena imperatriz demônio antes de se virar e não olhar mais para ele. Marido, você precisa ter cuidado, disse Kangyu em uma voz gentil e suave. Pequeno Shi, você definitivamente precisa retornar mais cedo do que tarde, expressou Xiaolin Shi gentilmente, mas ela era diferente das outras porque não havia muita preocupação presente em seus olhos. Sulinger, que estava ao lado dela, olhou-a em surpresa. Não importa se eu tiver sucesso ou não, definitivamente retornarei no primeiro momento possível, eu prometo. Ele soltou-lhe um Mushin e sua voz se tornou ainda mais gentil. Shiner, quando o papai voltar, vou pescar com você de novo além do mais. Quando eu voltar, definitivamente trarei o maior presente do mundo para você. Apenas espere. Quando mais demorava para ele partir, mais relutante e melancólico ele se sentia. Então, quando terminou de dizer essas palavras, ele simplesmente ativou a pedra dimensional em sua mão. Um raio de profunda luz espacial lampejou e, quando desapareceu, levou Yunchi consigo. Papai, o Mushin soltou um choro assustado. Ela correu ao lugar onde Yunchi havia acabado de estar, ficando ali aturdida por um longo período de tempo. Shuyu-chan moveu-se adiante e afagou suas costas. Shiner não precisa se preocupar. Mesmo seu pai nunca tendo conseguido deixar ninguém tranquilo, ele sempre cumpriu as coisas que te prometeu e será o mesmo desta vez. Por outro lado, Sulinger tinha se recuperado de seu choque e seu coração estava preenchido com relutância sem fim e preocupação. Ela deu um olhar de relance para Xiaolin Shi e descobriu que os olhos de Xiaolin Shi estavam completamente claros e surpreendentemente não estavam preenchidos com muita melancolia ou tristeza. Além do mais, ela tinha sido aquela mais preocupada e indisposta a se separar de Yunchi da última vez e após Yunchi ter partido como Binjun, ela havia até desmaiado e foi praguejada por pesadelos depois. Irmã maior Lin-Chi, ela testou as águas ao fazer uma pergunta a Xiao Lin-Chi. Você não parece muito preocupada. Imene, disse Xiao Lin-Chi enquanto assentia com sua cabeça. Eu também não sei o porquê. Eu estava claramente tão preocupada e com medo da última vez. Entretanto, dessa vez eu simplesmente sinto que o pequeno Shi retornará muito rapidamente e voltará são e salvo. Sulinger. Dentro do túnel espacial, havia horas em que era completamente negro como piche e havia horas em que rodopiava com cores brilhantes. O corpo de Yunchi estava parado enquanto ele rapidamente perfurava esse estranho mundo. Atualmente, a cena de sua primeiríssima viagem ao reino dos deuses flutuou em sua mente.
O método que ele estava usando para viajar ao reino dos deuses dessa vez, surpreendentemente, era exatamente o mesmo método que usou em sua primeira vez. Ele tinha usado o mesmo tipo de pedra dimensional e também estava viajando ao reino da Canção de Neve mais uma vez. A única diferença era que ele não tinha Mubinjum para protegê-lo desta vez e Mu Xiaolan também não estava por perto. Ele estava realizando essa viagem por conta própria. As coisas mais raras e mais preciosas neste universo eram indubitavelmente ferramentas dimensionais. Entretanto, esse tipo de pedras dimensionais que permitiam viajar por longas distâncias em uma direção definida não eram coisas que podiam ser casualmente usadas. Elas eram diferentes de profundas formações dimensionais que tinham um local definido, porque usar uma pedra dimensional para viajar através do espaço era algo que vinha com um enorme risco. Isso porque durante o processo de viajar pelo espaço, era possível encontrar tempestades espaciais enquanto a pessoa deslizava entre as brechas no espaço. Se fossem ainda mais azarados, encontrariam até uma besta devoradora de universo. Quanto maior a distância e o tempo viajado, maior o risco. Além do mais, se alguém quisesse realmente ignorar esses riscos, era preciso possuir pelo menos a força no nível de um soberano divino. Esse era o conhecimento comum que Mubijun tinha transmitido a ele quando viajaram através do túnel espacial todos aqueles anos atrás. Quando Mubijun secretamente lhe deu esta pedra dimensional, ela tinha enfatizado fortemente que ele não deveria usá-la menos que precisasse. Mas no momento, ele estava confiante em sua própria força, e mesmo se realmente encontrasse uma tempestade espacial, ele não teria nenhum pouco de medo. Ele fechou seus olhos e acalmou seu coração enquanto silenciosamente ensaiava em sua mente as coisas que teria que fazer no reino da Canção de Neve. 15 minutos se passaram muito rapidamente, e depois disso, ele abriu seus olhos. Quase exatamente ao mesmo tempo, o mundo em sua frente mudou de repente e se tornou um mar de branco, um vento frio gélido cumprimentando enquanto soprava sobre seu corpo. Hino da Canção de Neve V.